Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E de imediato vamos ao nosso movimento empresarial. E claro, recebendo aqui a visita de Giovanni D'Agostini. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Como é que está a semana aí para ti? Tranquila? Tranquila semana, tudo certo. Agosto, né? Já começamos agosto. Já estamos em agosto, já estamos... Oitavo mês do ano já. No fim do ano, né? A parte final desse ano de 2023, sobrevivendo. Nós estamos indo para o final do ano, mas uma coisa que continua a preocupar o mundo empresarial, e quando eu falo em mundo empresarial, não falo só das grandes empresas, mas também das pequenas empresas, aquelas pessoas que estão querendo fazer uma empresa, que abrem uma empresa e tal, que é o processo de reforma tributária que está no Senado Federal. Quais os principais pontos que tu gostaria de esclarecer para que o nosso empresário aí tenha noção do que está esperando, o que pode acontecer? Então, Silvio Lopes, nós recebemos quase que diariamente contato de empresários, de clientes, que estão muito inseguros com essas perspectivas de mudança, né? E eu ouvi recentemente a entrevista de um governante, e esse governante disse em uma emissora, numa rádio, que o sistema tributário é tão ruim que qualquer coisa que fosse feita melhoraria, né? Eu acho que o sistema tributário atual é caótico, é ruim, mas não dá para partir dessa premissa para que qualquer coisa que substitua esteja valendo. E, sobretudo, se aceite isso, né? Não pode se aceitar isso. Pois então, né? Eu tenho a percepção, né, de que, embora essa perspectiva de mudança, né, da legislação tributária venha ali diminuir um pouco, né, a burocratização na apuração de impostos, eu acho que vai aumentar consideravelmente a tributação das empresas. As empresas vão acabar pagando mais imposto. Também acho que continuará burocrático o sistema, embora seja reduzida a quantidade de tributos, né? Eu gostaria de rapidamente aqui pincelar o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Hoje nós temos diversos tributos, né? Diversos tributos, e esses tributos, principalmente os estaduais e os municipais, têm diversas legislações, né? Porque nós temos um sistema federativo, onde nós temos os municípios, onde nós temos os estados, nós temos a União, né? Uhum. E com relação ao tributo estadual, que é o ICMS, embora exista lá um molde de como é que se tributa o ICMS, cada estado tem a sua legislação, né? Da mesma forma, tem o ISS-QN, o ISS, que é um tributo municipal, que também existe um molde federal, né, de como é que tem que se tributar o ISS, mas cada município tem uma tributação diferente. Então, sob esse aspecto, a reforma tributária pretende unificar a regulamentação desses tributos, né, todos eles. Uhum. Então, quem passa a legislar sobre todos os tributos passa a ser a União, né? Isso, claro, que vai tirar um pouco de autonomia dos estados e dos municípios com relação à legislação, né, desses tributos, mas ficará consignado na Constituição Federal que o fruto, né, a arrecadação desses tributos serão destinados ali para os outros entes da federação para poderem dar em conta dos seus orçamentos. Então, hoje nós temos dois tributos vinculados, né? O que é vinculado? Que tem uma destinação específica e essa destinação vai para a Seguridade Social. Quais são os tributos? A COFINS e o PIS, certo? Então, nós temos esses dois tributos vão ser objeto de um tributo só. Em princípio, o nome desse tributo será CBS. O que é CBS? Contribuição sobre bens e serviços, né? Então, a arrecadação desse novo tributo, que substituirá o PIS e a COFINS, continuará sendo destinado exclusivamente para a União, né? E vai para o sistema da Seguridade Social, né? Que tem ali uma certa blindagem à Seguridade Social. E os tributos ICMS, ISS-QN e o IPI, né, serão unificados num outro tributo chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então, o fruto da arrecadação do IBS, né, aí sim será compartilhado com os estados, com os municípios e também com a União, né,
um determinado percentual com a União. Muito bem. A forma de cálculo desses 2 tributos que substituirão esses 5 tributos, né, será o mesmo cálculo. Né? O nome é Imposto sobre Valor Agregado, a modalidade sobre valor agregado. O que é valor agregado? Valor agregado, a empresa aufere receitas e a empresa lá arca com determinados gastos. Né? Esses gastos estritamente operacionais, né? São os gastos necessários para o auferimento daquelas receitas da empresa. Então, sobre uma base de cálculo, se aplica as alíquotas. Né? Então, nós temos 2 alíquotas. A alíquota da CBS e a alíquota do IBS. A grande dúvida, né? o grande receio dos empresários e dos contribuintes em geral, quais serão as alíquotas? Perfeito? Essas alíquotas ainda não foram determinadas, porque a Constituição Federal ela vai estabelecer como é que é feito o cálculo, em linhas gerais. Mas as minúcias, a efetiva regulamentação virá depois, através de leis complementares, inclusive, que vão determinar as alíquotas. Né? Com relação à CBS, na época em que o Paulo Guedes era o ministro da Economia, foi encaminhado para o Congresso Nacional, né, uma proposta de instituição já dessa CBS que substituiria o PIS e a COFINS, certo? Hoje, o PIS e a COFINS, a alíquota é de 9,25%, a soma das duas dá 9,25%. Na época em que o projeto de lei foi encaminhado para o Congresso Nacional, a alíquota seria de 12%. Então, nós aumentaríamos de 9,25% para 12%. É possível que essa alíquota de 12% seja mantida no caso de aprovação da reforma tributária, certo? IBS. Então, IBS que substitui o ICMS, o ISSQN e o IPI. Hoje, a média das alíquotas do ICMS é 17%, do ISSQN é 5% e do IPI uma média dá em torno lá de 5%. Né? Então, nós teríamos 17%, 27%, se fôssemos apenas substituir a soma das alíquotas anteriores pela atual, seria 27% o IBS. É uma alíquota muito alta. Por que é uma alíquota muito alta? Porque nós teríamos os 27% de um tributo, mais 12% de outro tributo, eu só estou especulando, mas tem outros tributos ainda que não integram a reforma tributária, que é o imposto de renda, continua como está, em princípio, imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro líquido não está abrangido nessa reforma tributária. E nós temos também a contribuição previdenciária patronal, que é os 20%, né, ou as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de salários. Né? Então, a carga tributária nossa, nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar exagerada a tributação, para não desestimular o cenário econômico no Brasil. Porque a gente está falando 12 mais 27, mais 4, mais 2, mais 20 sobre a folha de salários. Até onde nós vamos chegar, Silvio Lopes? 70%. Né? Até onde nós vamos chegar, verdade, não é? Verdade. E nós temos ainda, nessa reforma tributária, a criação de um imposto seletivo, que não existia, né? Uma criação de um imposto seletivo, aonde o Poder Executivo vai determinar, segundo esse projeto desse imposto seletivo, que o Poder Executivo pode determinar uma taxação sobre produtos que fazem mal para a saúde e produtos que fazem mal para o meio ambiente. Então, o governante de plantão pode eleger lá determinado produto, dizer, olha, esse produto faz mal para o meio ambiente. Gasolina. É essencial hoje, a nossa mobilidade urbana e o transporte de mercadorias, basicamente, no Brasil, né, é do combustível fóssil. O combustível fóssil gera fumaça, faz mal para o meio ambiente. Mas eles vai taxar isso acrescentado com os outros tributos todos, talvez fique inviável, né? Vai ter um exponencial aumento mesmo da inflação, né? Uma inflação generalizada no Brasil. Não é? Então, essas são o escopo, né? O escopo de uma reforma tributária que está por vir. Né? O Senado tem que prestar muita atenção mesmo, para não tornar o Brasil um país que não dê para as empresas... engessado completamente. Vai ficar engessado, não é? E também o Senado tem que prestar muita atenção porque nesse projeto não está sendo possível ingressar no IVA
como um redutor de base de cálculo a mão de obra paga para a pessoa física. Isso será altamente prejudicial para os prestadores de serviços. Perfeito. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Esses esclarecimentos fundamentais para todos nós, né, para toda a sociedade, não só o mundo empresarial. E até a próxima. Até a próxima, um abraço.